A cura não respeita prazos, nem se submete à lógica apressada do nosso tempo. Existe um tipo de dor que não grita, mas se instala lentamente e toma cada espaço de dentro. Dores que não são vistas nos exames médicos, que não deixam hematomas visíveis, nem despertam comoção imediata. É nesse campo silencioso que se travam as batalhas mais longas, aquelas que ocorrem entre a memória e a esperança, entre o passado que ainda dói e um futuro que parece hesitar em chegar. Schopenhauer já alertava sobre o sofrimento como fundamento da existência. Para ele, desejar já é sofrer, e a vida, por sua natureza, é um intervalo entre dois tormentos, o tédio e a dor. Quando somos atingidos por uma grande perda, uma frustração profunda, ou mesmo uma enfermidade duradoura, é como se a realidade revelasse seu lado mais cru, mais descarnado. Tudo parece se tornar mais lento. Até respirar pesa. Nietzsche, em contraste, falava da necessidade de transformar dor em força. A famosa ideia do amor fati, o amor ao destino. Mas esse ideal é menos um remédio imediato e mais um horizonte, uma possibilidade futura. No momento da queda, quando ainda estamos no chão, sangrando, essa filosofia é uma lanterna fraca no fim do túnel. Não há atalhos, a subida é lenta, como a de alguém que, depois de meses acamado, precisa reaprender a andar. É por isso que não se deve apressar a dor. O luto precisa do seu tempo, a decepção do seu silêncio, a fratura da sua imobilização. Talvez sua dor seja física, um trauma no corpo, talvez emocional, uma perda que parece não cicatrizar. A verdade é que o corpo e a alma não são tão distintos assim. Uma dor intensa pode fazer o espírito fraquejar. Uma angústia prolongada pode se alojar nos músculos, nos nervos, nas vísceras. Por isso, a comparação com a fisioterapia é justa. A reabilitação não é instantânea. No início, há dor em cada movimento. Tudo parece esforço inútil. Mas com o tempo, mesmo sem perceber, você levanta da cama mais cedo, respira com menos dificuldade, atravessa o dia com um pouco mais de presença. Não existe cura sem alguma forma de disciplina. O tempo sozinho não resolve. O tempo precisa ser preenchido com ação, ainda que mínima. Como alguém que reaprende a andar após um acidente, há dias em que você só conseguirá se arrastar. Mas o movimento já é sinal de vida. O niilismo, por mais brutal que pareça, pode ser uma arma contra a ingenuidade da superação fácil. Ele não promete redenção. Ele oferece lucidez. E a lucidez, embora fria, é o primeiro passo da reconstrução. A dor não ensina por piedade. Ela não vem com manual nem se adapta ao nosso calendário. Muitas vezes, o sofrimento é um hóspede inesperado e indesejado que toma o lugar do riso e aos poucos se torna familiar. Há quem diga que todo sofrimento tem um propósito, que cada cicatriz é um aprendizado. Mas isso é uma visão confortável demais para um mundo que se mostra, dia após dia, indiferente. Nem todo golpe tem uma lição embutida. Às vezes você apenas apanha. Simples assim. Nietzsche afirmava que aquilo que não nos mata nos fortalece. Uma frase repetida à exaustão por quem nunca esteve realmente à beira da ruína. Mas ele próprio conheceu os limites da resistência humana. A mente brilhante que escreveu sobre o eterno retorno também mergulhou na insanidade. Isso não invalida seu pensamento, mas expõe sua tragédia. Porque às vezes aquilo que não nos mata também não nos deixa viver como antes. Quando o corpo adoece, todos entendem. Repouso, remédio, recuperação. Mas quando a alma adoece, espera-se que você continue funcionando, que vá ao trabalho, que sorria, que responda mensagens. A alma ferida, no entanto, tem o próprio ritmo, e ela cobra caro por ser ignorada. Dor negligenciada apodrece por dentro. Ela se infiltra no sono, na digestão, na concentração. Vai minando tudo até que algo quebra, e aí o mundo se assusta, como se aquilo tivesse surgido do nada. Schopenhauer via no sofrimento a essência da vida, e não sua exceção. Para ele, a consciência humana é uma maldição. Saber que estamos vivos e que isso nos condena à dor. É um pensamento duro, mas não completamente equivocado. O homem moderno, com toda a sua tecnologia, continua em busca de distrações para não encarar o vazio. Redes sociais, séries, excesso de trabalho, relacionamentos descartáveis. Tudo serve para evitar o confronto com o que realmente machuca. Mas chega um momento em que nem a distração basta. O silêncio retorna. A noite se alonga. A máscara cai. É aí que começa a verdadeira recuperação. Não quando a dor cessa, mas quando você para de tentar ignorá-la. Quando aceita que o processo é longo, que não haverá aplausos, que talvez ninguém entenda, e que ainda assim é preciso seguir. Imagine a recuperação de um tendão rompido. O esforço é gradual, o progresso quase invisível.
Há recaídas, há dor, mas há também um ponto em que o músculo começa a responder. Na alma, é parecido. Às vezes você só percebe que melhorou quando algo que antes te derrubava hoje apenas te incomoda. Não é redenção, é adaptação, é o mínimo. E o mínimo para quem já esteve no fundo é vitória. Não há mapa nem fórmula, só o passo seguinte, só a consciência de que é preciso continuar, mesmo sem certezas, mesmo sem sentido. Porque, no fundo, viver é isso, um movimento obstinado contra o colapso. Não por heroísmo, mas por instinto, por teimosia. Porque, como dizia Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para parir uma estrela dançante. E o caos, às vezes, é tudo o que nos resta. A maior parte das dores que carregamos não grita. Elas sussurram, murmuram seus desconfortos durante o café da manhã, no ônibus lotado, no caminho repetido para o trabalho. Elas não interrompem a rotina. Pelo contrário, caminham ao lado dela. Tornam-se parte do cenário, como a poeira que se acumula nos cantos e que já ninguém vê. Essa é a natureza do sofrimento contínuo. Não ser agudo o suficiente para justificar a pausa, mas ser persistente o bastante para consumir silenciosamente. Nietzsche dizia que temos a arte para não morrer da verdade. Talvez fosse uma forma de suportar o insuportável. Mas a verdade, nua e crua, é que boa parte das feridas não tem explicação e muitas nunca cicatrizam totalmente. O homem moderno, preso em suas metas, aplicativos e tarefas, pouco tolera o que não pode ser resolvido em poucos cliques. A lentidão da dor incomoda, a ausência de respostas irrita. Mas é nesse terreno estéril que a alma adoece, na exigência por soluções para problemas que só o tempo, e talvez nem ele, pode tocar. Há quem procure consolo nas palavras, como você está fazendo agora, mas mesmo elas têm limite. Elas não curam, apenas acompanham. São bengalas para a consciência tropeçante. E tudo bem. Às vezes, é só disso que se precisa. Algo para apoiar enquanto se caminha sem força. Schopenhauer via o mundo como uma vontade cega, uma energia absurda que deseja sem razão e por isso sofre. O homem seria apenas um escravo desse impulso inconsciente, desejar se frustrar, desejar de novo. Não há alívio duradouro, apenas intervalos entre uma dor e outra. E se ele estiver certo, então o processo de cura não é uma linha reta em direção à felicidade, mas um ciclo. Dor, estagnação, adaptação. A cura nesse contexto não é fim, é resistência. A capacidade de se adaptar a uma realidade hostil, sem necessariamente se iludir com promessas de redenção. Pense em uma fisioterapia longa. Não há epifania, nem momento mágico de recuperação. Há cansaço, há estagnação, há dias piores do que os anteriores. Mas há também progresso, lento e silencioso, até o dia em que se levanta sem perceber que o fez com mais facilidade. A alma é parecida, ela se arrasta, mas, com o tempo, aprende a caminhar. O problema é que exigem de nós não apenas que nos curemos, mas que estejamos felizes, produtivos, motivados. A cultura do desempenho transformou o sofrimento em fraqueza, como se a dor indicasse falha moral. Mas não indica. Ela apenas diz que você está vivo, que algo em algum momento te atravessou fundo demais, e não há vergonha nisso, porque viver é ser atravessado, é não sair ileso. O importante não é estar inteiro, é continuar. Mesmo que aos pedaços, mesmo que com raiva, mesmo que sem fé, porque apesar de tudo, ainda estamos aqui. E isso talvez já seja o começo da cura. A dor que acompanha o longo processo de cura não é um inimigo que deve ser vencido ou eliminado, mas a própria essência da existência que se manifesta em sua forma mais crua e inevitável. Nietzsche compreendia essa inevitabilidade e nos advertia que tentar escapar da dor é, em última análise, negar a vida. Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro, ele disse. Mas talvez o monstro que realmente devemos enfrentar seja o silêncio vazio dentro de nós. A ausência de sentido que não cessa mesmo depois que as feridas do corpo se fecham. É nesse confronto com o nada que reside a verdadeira dificuldade da cura da alma. O corpo pode suportar traumas, quebrar e sarar, mas a alma, essa entidade invisível e fugidia, carrega feridas que jamais cicatrizam completamente. Schopenhauer colocou com brutal honestidade: toda satisfação é, em sua essência, uma insatisfação. Essa constatação amarga é o reconhecimento de que a alma nunca se encontra, está sempre em movimento, sempre buscando algo inalcançável, preso num ciclo de desejos que se renovam e se frustram incessantemente. O tempo, mais uma vez, mostra-se impassível. Ele não é aliado nem inimigo. É simplesmente o fluxo constante que desgasta as bordas das nossas dores, transformando-as em marcas permanentes.
A cura, nesse sentido, não é o desaparecimento da dor, mas o aprendizado para dançar com ela, para deixar que ela molde o ser sem que nos destrua por completo. O niilismo não oferece conforto, mas uma espécie de clareza amarga. Não existe redenção última, não há um alívio final que se possa alcançar. Apenas o movimento constante, a aceitação consciente de um sofrimento sem causa e sem propósito. Essa aceitação não implica passividade. Pelo contrário, significa reconhecer os próprios limites, respeitá-los, mas também não permitir que eles definam a totalidade do ser. O corpo pode estar fraco, a alma pode estar cansada, mas a vontade de continuar, essa força silenciosa e obstinada, é o que mantém o processo de cura vivo, mesmo que não leve a lugar algum. O que não me destrói, me fortalece, não é uma promessa de vitória. É um reconhecimento da necessidade de persistir apesar da dor, da ausência de sentido e do desgaste inexorável do tempo. Curar-se é, portanto, reconhecer a própria finitude e ainda assim escolher viver. É entender que a sombra da morte, da ausência de propósito, acompanha cada passo, que a existência é uma dança no abismo, mas que essa dança é a única coisa que temos. Nietzsche, com sua afirmação do eterno retorno, nos desafia a imaginar a repetição infinita de nossas dores e alegrias, a abraçar essa repetição como um ato de coragem suprema. A cura não elimina a repetição, ela é a repetição, um ciclo interminável de quebrar e reconstruir, de perder e encontrar a si mesmo de novo, em pedaços diferentes. Assim, a alma e o corpo se entrelaçam num processo que não tem fim, uma lenta reconstrução onde a ilusão da cura completa é substituída pela realidade da transformação contínua. Os limites impostos pela dor e pelo tempo não são barreiras a serem rompidas, mas fronteiras a serem respeitadas, territórios onde se aprende a conviver com a fragilidade e a impermanência. Não há um fim para esse processo, apenas etapas, momentos de trégua na batalha silenciosa que é viver. No fundo, o longo processo de cura é a aceitação de que nada se cura por inteiro, que a vida é feita de fragmentos, de cicatrizes, de vazios que nunca serão preenchidos. É a coragem de continuar apesar disso. É a dignidade de existir no meio do nada. E nesse existir, talvez esteja o único significado que vale a pena buscar. Não um sentido imposto ou esperado, mas o sentido que nasce do próprio ato de sobreviver, ferido e consciente, em meio à indiferença do universo. A resistência ao longo processo de cura é muitas vezes uma forma de negar a própria essência do que significa ser humano. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, a erradicação instantânea da dor. Mas o corpo e a alma não funcionam assim. O niilismo revela essa verdade dura. Não há garantias, não há redenção mágica. E o tempo não é um curador benevolente, mas um carrasco impassível. Ele apenas passa, e com ele, tudo o que somos é lentamente moldado pelaquilo que suportamos, pelaquilo que aceitamos carregar. Quando o corpo se quebra, aprendemos a limitar os movimentos, a aceitar o desconforto, a respeitar a fragilidade que antes ignorávamos. Mas não devemos nos aprisionar nessa fragilidade como se fosse um destino irrevogável. O mesmo vale para a alma. As feridas internas, sejam traumas, perdas ou a mais profunda desilusão existencial, são tão reais e duras quanto as do corpo, e demandam tempo para serem compreendidas, digeridas e incorporadas. Contudo, o niilismo não permite a idealização desse processo como algo bom ou justo. É apenas o que é, um lento e muitas vezes cruel desdobramento do vazio. Nietzsche nos lembra que a vida é, antes de tudo, vontade de poder. Não uma vontade de conforto ou felicidade, mas de afirmação da própria existência diante do absurdo. Essa vontade se manifesta no simples ato de continuar, de levantar-se após cada queda, de persistir no meio do nada. O corpo que se cura lentamente e a alma que se repara aos trancos e barrancos são expressões dessa mesma força vital, uma força que não busca sentido, mas que se impõe contra o silêncio do cosmos. Não há um prêmio final, não há recompensa divina, apenas a brutal realidade de estar vivo e ferido. Schopenhauer, com seu olhar sombrio, observa que a vida é um conflito constante entre desejos e insatisfações, uma batalha perdida antes mesmo de ser travada. No processo de cura, essa batalha não cessa. O que muda é nossa relação com ela. Podemos aprender a olhar para a dor não como um inimigo a ser evitado, mas como um indicador do que ainda pulsa dentro de nós. Um sinal da vida que insiste em continuar, apesar de tudo. Respeitar esse processo significa abandonar a ilusão do controle total e abraçar a vulnerabilidade que é intrínseca ao existir.
O longo processo de cura, portanto, não é um caminho linear ou previsível. É um ciclo de avanços e recuos, de momentos de clareza e de confusão, de esperança e desespero. É um espelho do próprio niilismo. A ausência de sentido que obriga o indivíduo a criar, a inventar seu próprio motivo para seguir em frente, mesmo quando tudo conspira para o silêncio absoluto. O corpo que se regenera não volta a ser o mesmo. A alma que se cura também não. Ambas se transformam, carregando marcas que serão permanentes, mas que também configuram a identidade singular de cada um. Essa transformação, no entanto, não é sinônimo de superação total. É mais próximo de uma coexistência com a dor, uma convivência com o vazio. O niilismo ensina que não existe um estado final de paz ou completude. Existe apenas o eterno devir, o constante renascer de si mesmo das próprias cinzas. A cura é um processo de reaprendizado incessante, um aceitar contínuo da própria finitude, uma luta silenciosa contra a tentação do desistir. No fim das contas, o que resta do longo processo de cura é a decisão de continuar a existir, apesar do absurdo e da ausência de garantias. Essa decisão não é heróica porque nos conduz a uma grande vitória, mas porque reconhece a impossibilidade da vitória e, mesmo assim, escolhe o caminho. O corpo e a alma, marcados pelo tempo, pela dor e pela transformação, tornam-se testemunhas dessa coragem essencial. E nesse testemunho talvez resida a última verdade do niilismo. A vida não tem sentido, mas tem profundidade. Uma profundidade que só pode ser tocada por aqueles que aceitam a eternidade da ferida e a perpetuidade da cura incompleta. O longo processo de cura não oferece atalhos, nem promessas vazias de recuperação completa. Em sua essência, ele é um confronto constante com a ausência de garantias, uma dança amarga entre resistência e rendição. Nietzsche nos alertava contra a busca por conforto fácil, afirmando que a grandeza nasce justamente da capacidade de suportar o sofrimento e de encontrar no caos um motivo para continuar. Essa não é uma cura que nos liberta do sofrimento, mas uma transformação da nossa relação com ele, uma renegociação perpétua com a dor que insiste em nos acompanhar. O corpo, quando ferido, revela limites que muitas vezes desconhecíamos. Fraturas que exigem tempo, cicatrizes que se formam lentamente, músculos que precisam ser readaptados. É uma lição brutal da realidade física. O tempo não pode ser acelerado, e a natureza do processo é dialética, feita de avanços e recuos. Da mesma forma, a alma se revela um terreno complexo, onde as feridas internas são mais difíceis de mapear, mas igualmente reais. O sofrimento psíquico não pode ser descartado ou ignorado. Ele ecoa, reverbera e se manifesta de maneiras inesperadas. Negar essa complexidade é iludir-se com uma cura superficial, incapaz de sustentar a profundidade da existência. Schopenhauer, com seu pessimismo radical, via na vontade humana uma fonte inesgotável de dor. A cura, portanto, não seria um estado de felicidade ou paz, mas um manejo dessa vontade, um aprendizado para navegar entre desejos conflitantes e a insatisfação inevitável que eles carregam. Nesse cenário, a cura da alma não é a conquista de um estado ideal, mas o exercício contínuo de aceitar a dor e continuar, mesmo sabendo que ela jamais desaparece por completo. A cura é, portanto, uma forma de resistência, uma resistência que não busca a negação do sofrimento, mas sua integração. Esse processo é lento, porque demanda honestidade brutal com os próprios limites. Não no sentido de se acomodar à fraqueza, mas de reconhecer as feridas para que elas possam ser trabalhadas sem falsas expectativas. O niilismo nos liberta da ilusão de um sentido universal que dê propósito à dor, e essa liberdade é assustadora, pois nos coloca frente a frente com o vazio. Porém, é nesse vazio que reside a possibilidade mais profunda, a de construir sentido próprio, mesmo que efêmero e frágil, em meio à impermanência da vida. A cura exige, portanto, uma aceitação paradoxal, respeitar o tempo necessário para que as feridas se revelem e se transformem, sem se deixar aprisionar pelo medo ou pela desesperança. O corpo que se regenera lentamente não perde sua essência, mas ganha uma nova forma, marcada e reconfigurada pela experiência. A alma, igualmente, não retorna ao que era antes, mas encontra uma nova configuração. Uma identidade forjada na interseção entre dor, ausência de sentido e persistência. Nietzsche insistia na importância do amor fati, o amor ao destino, incluindo suas dores e infortúnios. Esse amor não é resignação passiva, mas um gesto ativo de afirmar a própria existência apesar do absurdo.
No longo processo de cura, amar o próprio destino é aceitar que a dor e o vazio são partes indissociáveis do ser, e ainda assim escolher seguir em frente. Essa escolha não é motivada por esperança ilusória, mas pela coragem de enfrentar o nada com olhos abertos, sem concessões ou distrações. No fundo, a cura é menos sobre o que deixamos para trás e mais sobre quem nos tornamos enquanto caminhamos. A dor não desaparece, mas se torna um componente daquilo que somos, um testemunho silencioso da nossa resistência e da nossa capacidade de continuar. O longo processo de cura é, portanto, a narrativa nihilista da existência. Uma história sem final feliz, mas cheia de profundidade, onde a beleza reside na coragem de continuar a existir, ferido e consciente, no meio do silêncio infinito. No final do longo processo de cura, não há um ponto de chegada, tampouco uma conclusão definitiva. O niilismo nos força a encarar essa ausência de final com olhos desarmados, não para desesperar, mas para reconhecer que o único movimento possível é o do contínuo recomeço, da eterna reconstrução. O corpo e a alma se entrelaçam nessa dinâmica de perda e ganho, fragilidade e força, dor e adaptação, e o tempo segue impassível, indiferente às nossas expectativas e ansiedades. Enquanto a cultura contemporânea tenta vender a ideia da recuperação rápida, da superação fácil, o niilismo revela a verdade nua. O processo é longo, porque a essência da existência é feita de momentos que se quebram e se remontam, sem uma linha reta que leve a um melhor lugar. Não há atalhos para esse caminho, porque ele é a própria jornada da vida. Um caminho onde cada cicatriz física ou emocional é um mapa das batalhas travadas contra o vazio. Nietzsche compreendia que a grandeza reside em aceitar o fardo do nada, do eterno retorno do mesmo, onde a dor e a alegria se misturam em uma mesma dança implacável. A cura, então, não é a fuga do sofrimento, mas a aceitação ativa dele como parte do que somos. É a criação de sentido próprio, efêmero e volátil, mas genuíno, mesmo que nascido do caos. O corpo que cicatriza e a alma que se refaz são expressões dessa vontade de poder que se impõe contra o absurdo, uma vontade que não busca a redenção, mas a afirmação. Schopenhauer nos oferece uma visão ainda mais crua. A vida é sofrimento, e a vontade humana é fonte incessante de insatisfação. A cura não elimina esse fato. Ela simplesmente nos ensina a conviver com ele, a reconhecer que a dor não desaparece, mas pode ser transformada em uma forma de conhecimento profundo, uma sabedoria amarga e inevitável. O longo processo de cura, portanto, é a escola da realidade, onde aprendemos que não existe um fim feliz, apenas o enfrentamento contínuo do absurdo. É fundamental entender que respeitar os próprios limites não é sinônimo de desistência, mas uma prática de honestidade com a própria condição. Negar a dor ou apressar a cura é recusar o que nos torna humanos, a vulnerabilidade, o erro, a imperfeição. O niilismo nos impele a aceitar essa impermanência radical e a reconhecer que o crescimento nasce da tensão entre o desejo de superação e a constatação da finitude. Nesse estado, o tempo deixa de ser inimigo ou aliado. Ele é simplesmente o palco onde se desenrola a única peça que podemos protagonizar. O corpo e a alma se curam, ou melhor, se transformam, em um movimento que é ao mesmo tempo lento e implacável, silencioso e violento. A ferida nunca desaparece por completo, mas deixa sua marca como um lembrete daquilo que suportamos e daquilo que escolhemos ser. No horizonte nihilista, a cura não é um destino feliz, mas uma forma de resistência contra o vazio, uma afirmação de existência sem ilusões. É um processo que exige coragem brutal para encarar a verdade sem máscaras, para caminhar mesmo quando não há promessa de luz no fim do túnel. É nesse ato, simples, silencioso e radical, que reside a essência da vida, não no conforto, mas na coragem de existir diante do nada. Assim, o longo processo de cura não é sobre voltar ao que éramos, mas sobre aceitar o que nos tornamos, marcados e transformados, feridos e conscientes, vivendo em um mundo sem sentido dado, mas com sentido criado. E talvez essa seja a única cura verdadeira, a que não promete cura, mas entrega a força para continuar. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Nihilista Moderno para não perder as próximas reflexões. Se esse conteúdo te ajudou, comente e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima.